Olá, estamos aqui no dia 6 de janeiro do ano de 2024, reunindo uma galera pesada, né? E nós estamos aqui do nosso lado, o companheiro, né, o advogado Técio Lins e Silva. E dizer o contexto, estamos aqui em plena Lapa, a nossa Lapa querida, né? Já disse alguém cantando, junto no estúdio de uma outra grande figura chamada Silvio Tendler. E o nosso intuito aqui é para falar de uma grande figura, né? uma advogada, uma grande mulher, chamada Mércia Albuquerque Ferreira. E temos aqui ao lado alguém que teve essa convivência, né? Remota e próxima ao mesmo tempo, né? Então, eu gostaria que inicialmente, Técio dissesse quem eu sou, né? Para quem eu sou, que eu preciso rapidamente, a gente já entra para falar de Mércia daquele momento. Bom, eu sou um rabo de advogado, um prático da advocacia que começou a advogar ainda estudante, por várias razões, porque meu pai era advogado criminal, advogou muito para presos políticos e tal, e eu acompanhava. E ele morreu muito cedo. O nome dele? Raul Lins e Silva. Ele morreu, eu estava ainda na faculdade. Tem muitos Lins e Silva, né? A família é grande, E há uma falta de imaginação, porque tem muitos advogados também, né? Então, o que aconteceu é que ele morreu muito moço, né, numa cirurgia mal sucedida, e eu assumi um pouco o escritório. Ele já trabalhava com ele, já fazia muitas coisas, e não sendo formado, eu assumia a titularidade do escritório para ser advogado para ele. Mesmo sem ser formado, botava sempre as procurações, botava alguém formado e tal, e eu já circulava há muitos anos, há 5 anos nesses ambientes, você acaba, as pessoas se acostumam, né? Sobretudo no ambiente forense, as pessoas se acostumam com você, sei lá, todo dia ninguém pergunta se está formado, se não está formado, se é advogado, porque você já é conhecido. O Tribunal Militar funcionava no Rio de Janeiro até 73, eu ia todos os dias, nunca fui revistado. Porque, enfim, era uma figura carimbada aqui, né? Eu ia todo dia ao tribunal, etc. E aí comecei a advogar lá, antes de formado. A primeira defesa que eu fiz foi em 68, em maio de 68. E nunca mais larguei, né? Até o fim da ditadura. Eu joguei 20 anos naquele ambiente, defendi centenas de pessoas, milhares de pessoas no Brasil todo, em São Paulo, em Recife, em outros estados, porque éramos muito poucos os advogados. E perigoso, né? Era arriscado, era tenso, né? Eu nunca sofri uma coisa mais grave de repressão, mas recebia cartas assustadoras, as letras recortadas, tinha um algodão com mercúrio preto, segurando sangue com uma gilete, então, umas coisas simbólicas, meio assustadoras, mas sublimava aquilo e tocava em frente. Felizmente, nunca se consumou uma ameaça, as ameaças que eu recebi, sempre por carta, por telefonemas e tal. E tocamos a vida, e assim foi. A Mércia era uma figura, eu não conheci pessoalmente, mas era uma pessoa que se comunicava muito com o meu pai, com o velho Raul, né? Velho porque se morreu com 54 anos, ele chamava de velho Raul, naquele tempo, 54 anos era, os filhos chamavam de velho, né? O velho Raul, ele se correspondia à Mércia, pedia, porque os advogados do Rio, que éramos poucos, mas o Tribunal Militar era no Rio de Janeiro, então todas as apelações, todos os recursos vinham para o Rio, vinham para o Tribunal Militar. E naquele tempo a malha aeroviária era complicada, as passagens eram caríssimas, então os clientes não pagavam, os advogados não tinham condições de acompanhar, via aqui sustentar, vindo do tribunal para sustentar a apelação. Então os advogados do Rio que faziam esse trabalho de representação dos estados, dos diversos advogados. A Mércia era uma que pedia, usava muito meu pai para
acompanhamento das apelações, de sustentação e tal. O papai morreu, e nesse tempo que o papai vivo, eu, muitas vezes, quando ligava ao telefone, às vezes que ligava, uma carta, muita carta, eu me entendia com ela. Depois que o papai morreu, ela mandava as coisas, tem uma apelação de fulano, eu acompanhava, mandava. E o telefone vermelho, na verdade, direto. E assim foi durante muito tempo. Como tinha um advogado na Bahia, Ronildo Noblat Negrão, também assim, me lembrou muito a Mércia, porque era uma pessoa também que ligava, que eu não conhecia, era uma advogada militante, ativíssima, em Salvador, que tinha uma auditoria complicada lá, que condenava muita gente e tal. E ela mandava muitos processos para a gente. Mas naquele tempo não tinha fax, não tinha xerox. Então a comunicação era pelo correio, demorava, e vinha, era a petição batida o carbono, com aquele papel fininho, papel de seda, com carbono, né? Com contra carbono. E muitas vezes tirava mais de uma cópia e tal, e aí ficava quase ilegível, ficava meio borrado. Um amarelo, e o carbono estava velho. Na verdade, era impressa uma porrada, né? Então vinha aquelas coisas, era difícil de ver, enfim, havia os elementos que eram possíveis de ver, para a gente entender o processo, para poder sustentar, nos 15 minutos e tal. Como a Mércia mandava desse jeito também. Tinha a advogada na Bahia, Ronilda Noblat Negrão, que era assim, muito eu associo, eu conheci também, associo muito a Mércia, assim, porque ela já me ligava, uma vez ela ligou para mim, os meninos, você faz a defesa aí, os meninos aqui da Bahia, bobagem, os meninos aqui foram condenados, absurdo, tá bom, manda as que manda o que você tiver para eu ver. Ela mandou a apelação. Quando eu olhei, rapaz, os caras foram condenados porque organizaram um partido clandestino que se chamava Partido Operário Revolucionário Retado e Armado. A sigla era porra. Era o porra. A Ronita, não, isso é bobagem. Tá bom. Aí eu fui para a tribuna. Eu soco na mesa e disse, porra! Aí o presidente do tribunal para apertar a campanha para prender. Naquele tempo, falar porra era pensável, né? Hoje, televisão. Enfim, mas porra era uma palavra grosseiríssima. E aí, eu esqueci o nome da organização, uma brincadeira de baianos, o tribunal ficou uma arara, né? Os caras, eles ficaram ofendidíssimos. Os caras eram subversivos, comunistas, são debochados e mantiveram a condenação. Funcionava também na defesa de outros, do porra, a Eni Raimundo Moreira, que era minha colega de turma e que trabalhava com Sobral Pinto. Ela foi para a tribuna, eu não posso nem dizer o nome da organização, não posso falar que é o nome da organização, isso é sério, mas tomamos fé porque os ministros acharam que ficaram ofendidos, quase que eles prenderam pela ousadia de defender o porra. Mas enfim, isso é um traje cômico, né? Mas enfim, isso para dizer que e nos estados e outros, enfim, no sul, enfim, todos os lugares. Por exemplo, Minas Gerais, que é um estado enorme, Goiás, que é um estado enorme, só tinha uma auditoria militar, só tinha um juízo, né? Militar para julgar os processos políticos, que era em Juiz de Fora, era a 7ª Região Militar. Então, todos os processos políticos de Goiás e todos os processos políticos de Brasília e de Minas Gerais, né, eram julgados na auditoria em Juiz de Fora. Então, advogados de Belo Horizonte, de Brasília, de Goiás pediam para a gente estar atuado, como Juiz de Fora é pertinho do Rio, né, de carro, dá para ir de carro e tal, a gente pegava o automóvel e ia lá para fazer, para funcionar no julgamento. E era uma auditoria duríssima, era difícil absorver alguém lá. Tinha um promotor que era uma fera, e se dizia, né, que ele era filho de uma velha cafetina conhecida lá. Então, ele, para dizer que não era filho da cafetina,
Mais realista que o rei, né? Ele era uma coisa horrorosa, duro e tal, então você conseguia nada. E era uma auditoria, sei lá porquê, muito conservadora e que condenava mais que absolvia. Era difícil advogar lá, mas eu estou dizendo isso porque cabia, muito, quer dizer, claro que os advogados de Minas vinham de Belo Horizonte, não era tão longe assim, mas a gente atuava muito para o pessoal de Goiás, de Brasília e tal. A gente funcionava, os advogados do Rio, nós íamos para as audiências lá, em Juiz de Fora. Então, a nossa companheira, nossa advogada, Mércia, na época do julgamento do Gregório, ela convenceu meu pai que ela tinha que ir, que era preciso botar advogados de peso lá e tal, que era um processo importante. Levou uma semana, eu me lembro. Meu pai ficou entusiasmado, porque tinha, pelo Gregório Bezerra, um respeito da história dele, né? E meu pai foi. Eu assisti uma conversa que é antológica, eu nunca contei isso, ali na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, perto do nosso escritório, perto da esquina da rua da 7 de setembro, assim. Meu pai conversando com um colega, convencendo, temos que ir lá, nós temos que ir nesse julgamento, é um julgamento muito importante, e nós temos que dar uma contribuição para o país, né, defender esse cara, e é um processo histórico. Enfim, aí o advogado, que era um excelente advogado, mas ele disse, mas e os meus honorários? Aí meu pai disse, não tem honorários, porque você vê, ele é comunista, né? Esse grupo aí, se você for honorário, você não sabe de onde vem o dinheiro. Não, me mostrou, eu não recebo. Você sabe, eu ensinou que o dinheiro era melhor não receber, porque o dinheiro tem uma origem perigosa. E o cara me disse assim, eu vou te graça. Eu assisti essa cena. Isso há quantos anos atrás? Meu Deus, 60 anos, sei lá. 60 anos atrás. E aí, não me lembro os outros, mas foram para Recife. E o lugar me levou uma semana, se não me engano. Na minha cabeça levou uma semana. Isso é o de Gregório. Gregório. Aí funcionou lá. Enfim, porque na verdade, essas defesas eram coletivas. Você era advogado de uma, defendia todos. Né? Os advogados. Central de apoio. Né? Você tinha um cliente ali. Mas você não fazia defesa, você fazia defesa daquele cliente e tal, claro, tinha parte. Mas a defesa em geral era para todos. Nessa de Gregório, Sobral entra? Eu não me lembro de Sobral ter ido, não me lembro. Não me lembro absolutamente, não sei dizer, não sei. Tinha alguns advogados aqui do Você Rio. lembra o nome de algum desses advogados que estiveram lá no Recife? Meu pai, acho que Modesto da Silveira, eu acho que Heleno Fragoso, eu me lembro desse advogado. Aí entra os locais. Fora os locais, né? Eu não me lembro nada. Paulo Cavalcante e Serrão. Paulo Cavalcante, certo, que era muito ligado ao meu pai, né? E foi cliente do papai. Ele foi processado, Paulo Cavalcante, teve um processo aqui. Nessa época, Mércia, ela trabalhava no escritório dele. Mas o Paulo Cavalcante foi processado na Lei de Segurança Nacional. Não me lembro o quê. E meu pai que o defendeu, fez um habeas corpus aqui, porque naquele tempo tinha habeas corpus, né? A gente podia impetrar o habeas corpus para trancar os processos por falta de justa causa. E o Tribunal Militar, curiosamente, fazia isso, trancava, tanto dava habeas corpus que o AI-5 suspendeu o habeas corpus. Não passa pela cabeça das pessoas, mas tiraram o habeas corpus em 68, 13 de dezembro de 68, com o AI-5 suspenderam o habeas corpus. Mas por quê? Quem dava o habeas corpus? O Tribunal Militar. Quem dava, porque a competência era da Justiça Militar, a competência para julgar civis processados pela Lei de Segurança Nacional, a competência era da Justiça Militar e, portanto, do Tribunal Militar. Quem dava muito. Tanto que na cassação, com base no AI-5, foram cassados 3 ministros supremos, né? Evandro Mendes e Silva, Vitor Nuno Leal e o Evandro, Vitor e o... Miguel Sérgio Famoso? Não, o Evandro, Vitor Nunes e o
professor Mas daqui a pouco tu lembra. É, Voltando a Recife. É uma justiça, mas é o Hermes Lima. Hermes Lima, porque tinha um livro de direito, que a primeira frase dele é assim: o homem é um animal filoneísta, amante da novidade. Esquisito. E era uma figura espetacular. Esses três foram caçados. E, no Tribunal Militar, caçaram o general Peri de Vilacqua, general de exército, que era ministro da corte. Foi caçado. Mas não existe. Por quê? Porque ele era liberal. Porque ele exigia o cumprimento das leis. Ele era um jeito liberal. Ele não era simpatizante, não era de esquerda, não era nada, era conservador. Mas ele era legalista. Então ele dava habeas corpus. Dava hoje, era... Enfim, como negava, mas ele era um juiz inteiramente independente. E aí a ditadura não perdoava, né? Ninguém que fosse... Agora, voltando a Recife, para pegar aquele momento que foi esse grupo de Paulo, advogados eu em Pernambuco. Aí, assim, provavelmente Paulo Cavalcante, que era, e que era amigo do meu pai, gostava demais dele, tinha uma admiração. Então, e o defendeu, ele teve um problema. Aqui, o habeas corpus, não me lembro o que era, mas eu acho que foi um habeas corpus, ele foi processado, lei de segurança, alguma coisa. E foi, e meu pai defendeu aqui no tribunal, e era muito amigo, porque meu pai gostava demais do Paulo, tinha admiração, tinha um carinho. Então, certamente, está lá, não sei se o Pedro Henrique, Paulo Henrique Marcelo, não sei quem era mais moço, não sei, os advogados de lá, eu não acompanhei, eu não fui, então não sei te dizer. Mas sei que foi um julgamento importante, né, e que durou uma semana. Não me lembro também quem era o auditor. Em determinado momento, eu fui a Recife, pela Comissão de Justiça e Paz, quando prenderam o Cajá, que era um assessor do Dom Helder Câmara. Osvaldo Nunes da Silva. Exatamente. O Cajá fizeram um escândalo, porque tinha uns impressos, uns panfletos, aí diziam que aquele era um panfleto subversivo, que foi a Dom Helder que tinha feito. Enfim, queriam pegar o Dom Helder, era para ti. Era um pós o Padre Henrique, né? A dimensão. E aí, aqui, a Comissão de Justiça e Paz, aqui, que era presidida pelo professor Cândido Mendes, o Heleno era o assessor jurídico, alguns que eram. Marina Bandeira, que era muito ligada a Dom Eugênio Salles, era uma comissão ligada à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na época, o cardeal era Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles. Que era potiguar, né? que era nordestino, que era um homem assim, conservador, que as pessoas o tinham como um sujeito reacionário. E não sabem o quanto ele foi solidário. O Dom Eugênio deu asilo político, a Nunciatura Apostólica Romana. Ele botou um arquibu dentro da Nunciatura. Tinha uma moça que pediu asilo, a Nunciatura, foi dado asilo, e ele bancou, ela ficava lá. Onde é que ele ficava? Ficava no colégio, de lá no Alto da Boa Vista, Santa Maria Marcelina, eu acho. Era uma escola de freiras. E eu ia visitar, eu ia lá, e fulano, era uma correria, eu sou advogado, era um corre-corre, porque, enfim. E a ditadura conservou, ninguém foi lá, porque o Dom Eugênio, ele tinha um prestígio, porque ele era aquela figura muito séria, então ele tinha prestígio, então ninguém ousou ir lá prender, né? Prendeu uma pessoa asilada. E ele dava muita força, era discretíssimo, né? A tal ponto que as pessoas o tinham como um jeito reacionário, mas ele, de uma maneira muito singela, ele prestava solidariedade ao seu modo e prestigiava muito a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz. Quando prenderam o Cajá, a igreja ficou empolvorosa, e aí tinha que ir fazer uma diligência. Eu fui na reunião da comissão, e aí lá, não, você vai para Recife,
Então você vai com a Marina Bandeira, que era uma assessora lá do Eugênio, uma pessoa que ele dizia que era bispo de Sais, né? Ela atuava muito na igreja e tal, e nessa área, mas foi depois presidente da Funabem, se não me engano, na abertura, enfim. E eu fui com a Marina para Recife, para ver o Cajá. Eu, garoto, isso, puxa vida, menino. Aí fui lá, mas chegamos em Recife, você não sabe se era para a direita ou para a esquerda. Aí vamos para a Polícia Federal, a Polícia Federal toda cercada. Aí, e agora, vamos lá, mas aqueles advogados fomos ultrapassando aquele cordão de isolamento, aí chegando lá na entrada, lá na recepção, o senhor advogado foi falar com o superintendente. Aí me apresentei, ficamos listando, daqui a pouco vamos lá subir. O superintendente era um colega de faculdade que fazia política ao jeito de esquerda, lá, que lutava contra a ditadura nos primeiros anos da faculdade. E ele tinha se tornado policial, não dizia nada, tinha vergonha disso. Não dizia a ninguém que ele era do Sul, ele tinha voltado para o seu estado, ele dizia, não, ele estava advogado, ele não dizia que ele era polícia. E foi designado, cheguei lá, e o cara falou, mas você aqui é o superintendente, não conta para ninguém, não. Não conta para ninguém. Aí, claro que ele chama o Cajá, eu vi o Cajá, aí foi uma mordomia do rádio, visitamos o preso e tal, e isso, ficava ajudando ele a distensionar a coisa. Agora vamos para a auditoria. Então, cheguei na auditoria, também outra sorte. Era o Teódulo Rodrigues de Miranda, pernambucano, jovem, era da minha idade, ele era auditor, era irmão de um sujeito que era um auditor mais antigo, Teócrito, era Teócrito, e que tinha um outro irmão que era procurador da Justiça Militar, que foi cassado em 64. Em 64 foi cassado, era procurador da Justiça Militar. E o irmão dele mais velho queria ser ministro da corte e tal. E ele era muito moço. E naquele tempo era uma coisa curiosa. A Justiça Militar tinha um quadro de juízes CLT. Era carteira do trabalho. Assinava o contrato de trabalho para ser juiz. E podia ser rescindido o contrato de trabalho para o cara deixar de ser juiz. Ele conseguia. Mas era assim. Foi assim, depois acabou. Ele era esse juiz CLT, mocíssimo, muito simpático. O meu pai tinha sido muito amigo desse irmão dele, mais velho, esse que tinha sido cassado. E aí, chegaram até eu chamava de você, aquele cara que tinha me dado, ele era bem moço. Aí também facilitou tudo, né, do Cajá. Enfim, a nossa missão foi um êxito, eu e Marina voltamos. O pessoal aqui da comissão, meu Deus, que sucesso! Os caras é o máximo, pô. Essas coincidências, não tinha nada de talento, não é coincidência das pessoas, as pedras se encontraram. E, enfim, isso foi uma ação lá em Recife, né? Aí não entra nessa, porque chegou um dia, voltamos no outro dia, e assim foi. Mas, no geral, eu não. Vocês têm 60 anos já, estão falando de coisas dali, também não dá para lembrar tudo. Então, esses processos que a Bessa mandava, até que... Em profusão, né? Em profusão, então eu ligava, eu defendi, ele acompanhava, ele ficava acompanhando a apelação, foram ligar, está com o ministro fulano, relator, e tem parecer, se fosse o procurador, se foi a favor, foi contra, ia mandando, e quando julgava, a gente, se fosse o caso, sustentava e tal, e mandava depois o resultado. E uma vez, não sei se foi da Mércia, não me lembro, o cara estava preso em Recife, jovem, dois meninos estavam presos, da SPC, condenados. No julgamento da apelação, eu não me lembro se foi da Mércia, um foi absolvido e o outro condenado. Um foi absolvido por prescrição, uma coisa assim, que ele era menor, né? E o outro foi condenado. Na hora de expedir a ordem, o secretário do tribunal errou e expediu, trocou o nome, mandou soltar o que tinha sido condenado e mandou manter preso. Aí, que tudo bem, eu estou lá, eu ligo à família, muito obrigado, puxa, ele está em casa, a Oliveira lá do Senhor nos deu, não pode estar em casa, ele foi condenado. Está aqui. E o outro está preso. E agora o que fazer?
que fazer? Eu disse, olha, vou seguir. Manda ele voltar para a prisão e dizer ao diretor da prisão que foi um erro e que ele não vai sair. O diretor vai mandar ele para fora, vai chamar a polícia, ele não sai, se agarra e fica lá. E assim foi feito. O cabelo botou para fora, chamou a polícia, e ele não saiu. Então isso tudo veio relatado. Eu fiz os embarcos, declaração, sei lá, como é que... E aí, com esse, aí o tribunal mandou soltar isso também. Porque, pô, o cara que se recusa a ser solto, porque cumpre uma ordem que foi dada errada e tal, mas que sujeito, que caráter, que dignidade. Não, esse cara está solto, aí soltou. Aí foi solto. Também tinha uma certa manha nisso. É claro, porque, enfim, eu conheci o tribunal muito, né? Porque eu ia lá todo dia. E eu conhecia ali o temperamento daqueles velhos, que eram todos idosos, né? Todos, enfim, com as características dos idosos, porque naquele tempo era idoso antes do que hoje. Hoje os idosos são mais moços. Mas quando o tribunal foi para Brasília, eu tinha 28 anos, 73, né? O presidente do tribunal me chamou e disse, eu quero que você seja o primeiro orador a falar lá, em nome dos advogados. Pô, mas eu, porra, tudo bem, né? Porque os caras, enfim, eu fazia o trabalho direito e tal. O Geisel, entrevistado, a biografia do Geisel, feita pela Fundação Getúlio Vargas, pelo CPDOC, pelas moças que estão lá. Um livro tem 600 páginas, sei lá. Quando ele foi ministro do Tribunal Militar, antes de 68, em 67, antes de ser presidente da República, evidentemente. Aí a pessoa disse, eu não era formado, eu só me formei, só tive a carteira em 69, eu não era mais na corte. Mas eu advogava lá, distribuía memorial, ia ao gabinete, ele recebia, como os ministros todos recebiam. Hoje, você não consegue ser recebido por ministro supremo. O ministro supremo é raríssimo, é difícil. A regra é não ser recebido. Mas lá, não, eles recebiam, se batia na porta, eu vinha aqui entregar o memorial, falava com os militares, ajudante de ordem, né, chefe de gabinete e tal. Aí eu lá entrava e explicava um memorial, aqui é isso, vai ajudar amanhã, blá, 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 e eu comecei a estar entregue, não sorria, mas recebia. Eu era estudante de direito, eu era se chamava na época solicitador, mas as pessoas já estavam acostumadas comigo, achavam que eu estava formado. Ele no livro, quando pergunta se você é advogado, ele disse, não me lembro, a relação é muito boa. Você tem o Sobral Pinto, ele diz, que é o que mais tem lateral, Heleno Fragoso e Técio Medicina começando. Enfim, achando que eu estava começando, eu não estava começando, eu ainda não era formado. Mas, enfim, marcou lá com aquele garoto, né? Pô, um garoto que ficava ali, que era todo dia, eu ia todas as sessões, ficava em pelado, conhecia, me chamava pelo nome. Então, isso, de certa maneira, me ajudou a conhecer um pouco a corte, né? E a gente perceber a situação, dependendo do relator. Havia uns ministros que eram intolerantes, eram dificílimos de falar, antipáticos, mas outros que eram amorosos, que acabavam tratando a gente como se fosse seu neto e tal. Então, tinha essas facilidades. E isso, claro, a gente conseguia, ali, os advogados, a presença ali, conseguia fazer com que o tribunal mantivesse um certo respeito pela lei e tal, né? E a gente conseguia êxito, né? Conseguia concessão de habeas corpus impensável. E a outra coisa, naquele momento, o mundo jurídico era um mundo eminentemente de homens, né? Quer dizer, você cita aí duas advogadas, como é que era isso? Era, no caso, digamos, de Mércia, da Noblar, a coisa fluía ou na verdade, imperava a questão dos homens, né, naquele momento? Né? Os homens era muito difícil. Não é difícil não só na justiça militar, na advocacia em geral, né? Sobretudo na advocacia criminal, impensável, era difícil. Tinham pouquíssimas, raríssimas moças mulheres. Tá? Hoje não, hoje eu me lembro ainda, eu era, enfim, na minha vida profissional, eu me lembro quando a primeira mulher se tornou juíza do Rio de Janeiro.
Era a primeira mulher, não tinha nenhuma mulher, nenhuma e tal. Rendia-se homenagem a ela e tal. Hoje, estava na primeira instância do Rio de Janeiro, só tem mulher, né? São todas moças de menos de 30, tudo recém-formado, todas moçíssimas. Enfim, mudou, tudo mudou. E naquele tempo, aquele tempo de velhos, claro, oficiais generais, né? Oficiais generais, do exército, almirante de esquadra e brigadeiro do ar. E os civis, que eram juízes auditores, velhos juízes auditores, tinha uma vaga de auditor, tinha uma vaga de advocacia e Ministério Público, da auditoria e de advocacia, que eram os civis. Né? Então, mas eram todos com mais de 60 anos, o que para a época eram velhos. Né? Isso quer dizer, uma mulher com um ímpeto da Noblar e Messi é sua gênero, né? É raríssimo, não tinha. Não tem aqui também, né? Também quem você chegou a ter contato com a Wanda Sidhu, que era lá do Ceará? Pouco. Me lembro dela. Sabia que existia? Sabia, claro, sabia. Na verdade, era um trio nordestino, né? E, pelo menos a Wanda, a Noblar e Messi. Eu não me lembro aqui para lá, no sul, me lembro. Aqui tinha a Eni, né? Eni, que era muito. Porque Eni era minha colega de turma. Eni Raimundo Moreira. Eni trabalhava com Sobral Pinto. E Ana Miller. Ana Miller. Ana Miller. E tinha Rosa Cardoso. Dirce Drac, mineira. Né? A Dirce era mineira, mas jogou muito aqui. Muito bem, era excelente advogado. Era uma cidadezinha perto de. Era meio Brasília, né? Era uma cidade que é pertinho de Brasília. Não me lembro como mas a Dirce advogou muito. Trabalhava com o Lino Machado, né? Fazia dupla com o Lino Machado. Mas eram poucas as mulheres. Mas falando nesse assunto, São Paulo, qual era essa rede de advogados em São Paulo? Luiz Eduardo, Ricardo Dias, Raimundo Pascoal Barbosa, os mortos, não, só o Zé Carlos está vivo, mas o Raimundo Pascoal Barbosa morreu. Tinha um outro, o apelido espanhol, que era um excelente advogado de júri. Daltarari, O Dalmo, Zé Carlos Dias. Zé Carlos, que eu falei. E Dival. Edival Piveta. Edival. Edival Piveta. Uma vez nós fomos à inauguração, onde era na Rua Tutóia, onde era o DOPS, onde era o DOI-CODE, onde se matava. A redondeza ouviu os gritos, né? E aí, em algum momento, demoliram e fizeram um centro da Liberdade, Casa da Liberdade, uma coisa assim, fizeram um centro e tal, e eu fui na inauguração. Né? Simbolicamente, onde era o centro de tortura, passou a ser uma casa de da Liberdade e tal, era a inauguração. E eu fui com o Edibal. O Edibal era uma figura única, né? Porque ele era informal, ele era muito engraçado. Né? Mexia com o teatro também, né? Mexia teatrólogo, claro. Era figura. E o Samuel era novo também, já na época já estava Samuel McDowell? Na advocacia de coisa, eu não me lembro. Eu conheci muito ele aqui, mas na advocacia política eu não me lembro assim, nunca de ter tido algum contato, processo na auditoria, não me lembro. Ele foi meu amigo, convivi muito com ele nas coisas, nas atividades gerais e tal. Mas ali de processo, eu lembro algumas audiências que eu ia fazer em São Paulo, né? Com esses mais velhos, então, o Edibal, uma vez eu e o Edibal lá na inauguração dessa casa, onde era na Rua Tutóia, onde era o centro do Ancora, onde era o centro de tortura. O Edibal era figura, ele tinha um linguajar claramente informal, ele falava palavrão, ele era muito figura, encantador. E ele tinha falado e tal,
E aí eu resolvi contar a história do Porra, achando que as pessoas iam rir, né? Nisso que eu estou contando a história do Porra, um cara lá no fundo do auditório, eu fui do Porra, com muita honra! O cara era militante do Porra, eu não sabia o que fazer, porque aí eu fiquei desconcertado, estava sacaneando. Estava sacaneando a organização. Eu tinha um cara lá que era meio baiano, era militante do Porra. E dando assim um fechamento nesse. No Sul, além de Jair Cristo, quem tinha mais? Além de quê? Jair Cristo. No Sul. Você não tiver muito contato com a galera do Sul? Não, tive. Puxa, mas é que são 60 anos, né? Minha memória. Mas tinha muito, tinha. No Sul vinha, pois tinha lá tinha um advogado muito ativo lá. Então, que advogava muito no sistema militar lá, que ontem ele mandava umas coisas e tal, e se correspondia da geração do meu pai, mais velho que eu. Puxa, o nome agora, infelizmente. No Norte. Rapaz. Não, tudo bem, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: você faz uma explanação muito legal, porque a partir disso tudo vocês criam uma espécie de uma central, né? uma internacional de Remedote. René Ariel Dotti. René. Tem livro escrito. Ele era um professor, milhares de livros, ele advogou muito. O final da vida dele foi muito criticado, porque ele atuou na Lava Jato como assistente de acusação, ele era advogado da Petrobras, então ele terçou armas ali com os advogados que eram os perseguidos lá das empreiteiras, porque ele era assistente de acusação, então ele ficava do lado do Moro. Né? Então ele foi... os colegas... Na linguagem popular ficou malhado. Ficou lascado aqui. Enfim, eu nunca perdi, mas ele tinha nas audiências, ele fazia intervenções, aqui na frente do advogado, e enfim, isso gerou na classe. Sujou como diz o outro. Mas o cara que eu sempre fui meu amigo, um grande respeito por ele. Enfim, mas ele advogou muito no sistema militar. Eu tive um caso lá, que eu chamei lá, eu advoguei em Curitiba, um caso famoso lá do coronel que era comandante do batalhão de Ponta Grossa, e foi num clube de serviço, no Lions, um desses clubes de serviço, um desses casal almoço, não sei qual, Lions ou Rota, acho que é o Rota, enfim. Ele foi lá e se convidou uma pessoa que vai dar uma palestra e tal, e ele foi lá, ele era comandante do batalhão de Ponta Grossa, um municípiozinho de nada, perto de Curitiba, e ele fez uma análise da conjuntura. E aí pegaram acharam que aquilo que estava falando mal do governo, o governo cai, se não me engano. E aí ele foi preso, processado, perdeu o comando, foi transferido lá para o Nordeste, para cuidar do almoxarifado, do quartel Serrone e tal. Isso é um processo barra pesado em Curitiba. Crime contra a segurança, de falar mal do enfim, era um crime barra pesado. A família era do Rio, aí me contrataram para ir fazer defesa. Aí tem aquela história, né? Cada galinheiro ali é galinha, aí você quer jogar, tem que ter um advogado local. Aí fui ao René, não, na mesma hora o René funcionou comigo. E foi ótimo, porque ele acabou absolvido e tal. Depois ficou uma figura ligado ao Ulisses Guimarães, ele circulou, o coronel Tarcísio de Freitas. Chegou, hoje está vivo, mas está idoso e tal. Mas chegou a ser uma figura muito presente nas coisas, na democracia, na redemocratização e tal. E eu pro bono, absolutamente de graça, não tinha muito. E ele aceitou na hora, ele funcionou comigo na auditoria, no dia do julgamento, na auditoria militar, Curitiba. O René advogava muito, jogou aqui muito, no STM, no Rio muito. E tinha outros lá, tinha outros advogados no Paraná. O do Sul tinha também, não estou me lembrando, nós tinha
tinha o Amadeu Weiman, que eu acho que advogava no seu lugar, Amadeu, da Vivo. Muitos desses depois entraram em movimentos de direitos humanos, né? Assembleia Legislativa. Tinha Estou lembrando o Sul, nome deles. que naquele caso que veio, a Operação Condor veio aqui, que sequestraram. Ali é a turma de Jair, que é o pessoal de Lilian Celiberti, né? O Universidade do pessoal do Uruguai. Isso, então tinha eu depois foi militar nessa área de direitos humanos. Mas enfim, então era uma confraria, porque eram poucos os advogados. Hoje tem, na ordem tem 1 milhão de inscritos. Na época tinha muito menos, então uns 300 mil, mas mesmo assim era um número insignificante. Aqui no Rio já tinha uns 10 advogados, se tanto, né? E alguns morreram. E um registro que eu faço, que eu comecei a advogar em 64, acompanhando meu pai, ainda era na Justiça Comum, os IPMs, os processos políticos, iam para a Justiça do Estado. O IPM do CAC, do Centro Acadêmico Cândido Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito, foi distribuído para a 23ª Vara Criminal. Eu me lembro que o juiz era um ex-delegado de polícia, a audiência ele foi mais duro na audiência do que depois, quando em 65 passou para o ser militar. Os réus eram mais bem tratados, as militares que foram na justiça comum. Eu digo, por isso foi um erro. A ditadura, quando tirou da justiça comum o poder, né, a jurisdição, o poder de jurisdição para julgar esse processo, ela se enganou. Porque o ser militar pode ser muito mais correta. Aqui fariam o que eles quisessem. Então, aqui. Falando em termos dessa junção de advogados em vários estados do Brasil, mas a gente tinha aqui uma figuraça, né? Eu queria que tu falasse um pouco, para não perder a oportunidade, de Sobral Pinto. Sobral Quer dizer, Sobral, porque os leigos, quando a gente fala de Sobral, a gente fala de Heidelberg, né? A história dos animais e tal, mas fale um pouco de Sobral e o papel dele naquele momento. O Heidelberg era argentino, se não me engano. Ele falava espanholado e tal. E ele, quando prenderam os comunistas e tal, ele dizia: os comunistas brasileiros não são comunistas, são anarquistas. Eu ia na casa do cara, o cara tinha tudo, dinheiro, tudo. E depois, quando o Prestes foi preso, em 64, as cadernetas, mas tinha história do pai, tinha ata das reuniões todas. Aí foi Aldo, meu primo querido, Aldo Medicil, estava citado para essas cadeiras, acabou denunciado, acabou sendo perseguido. Porque o Berger dizia: sou anarquista, não sou comunista. Vocês tinham contato com ele? Com quem? Com Sobral? Pô, demais. Conta aí, Sobral. Como era Sobral? O Sobral era de uma generosidade extraordinária. E eu vou te contar uma história que é enfim, quase inédita. Em primeiros dias de abril, depois do golpe de 64, meu pai, eu estava no escritório antigo, na rua 1º de Março, prédio velho, aqueles elevadores com porta fotográfica. Eu atendi o telefonema, disse: aqui é da Ital Cable. Queria saber o endereço, porque tem aqui um telex para entregar com o doutor Raul de Silva. Então, qual é o endereço? Aí, pô, então o que? Telex? Tá? Aí eu dei o endereço, então, pastor, ele disse: está suspeito. Ital Cable, um telegrama internacional, um telex internacional para mim, pedindo endereço. Eu disse: só está com cheiro de armação. Vai chegar a polícia, aí ficava aquele negócio. Bom, meia hora depois chega, tinha uns caras com um bonezinho redondo, Porto Azul, aquele negócio de hotel antigamente, chegou. Quando o telex é que vai batendo e vai saindo o papel, né? Tinha uns 2 metros de papel, assim. O telex tinha 2 metros. E era um telegrama que constituía meu pai advogado dos chineses, dos 9 cidadãos chineses que entraram no pau, que tinham sido presos. Então, ele tinha o nome de cada um, com o cargo, o posto de cada um, tudo da área de comércio, e aí dava o pequeno currículo do cara. E aí pedia, começava assim: junta militar, gorilas, golpistas, dos gorilas, começava assim.
prendeu 9 cidadãos que estão em missão comercial, sabe? Um cara, né? E dava o nome de cada um, o cara era um intelectual, eu pedi, então, que ele, em nome do direito internacional, erguesse a bandeira do mastro mais alto do direito internacional, a defesa do Estado. Meu pai olhou aquele negócio e disse, pô, eu tenho condição de defender esse chinês. Só tem um homem, né, no mundo capaz de assumir essa defesa, só para a conta. Botou o papel na máquina e disse, mestre Sobral, receba este telegrama como subestabelecimento desta procuração que eu recebi da China aqui para defender os chineses e tal. Não tem condições de assumir essa defesa por razões óbvias. Só um homem no país seria capaz disso, que é o senhor, e eu prometo, quando as condições permitirem, de ajudar na defesa, funcionar no processo. Mas nesse momento eu subestabeleço com reservas para o senhor como advogado. Sobral, e eu fui levar na Rua Debré, no escritório dele, esse telegrama. Que não guardamos cópia, evidentemente, meu pai disse, pois é, vai chegar aí daqui a pouco, vamos embora. E saí do escritório. E eu fui lá, deixei na Rua Debré. Naquele mesmo dia, o Sobral foi para o DOPS, onde estavam presos os nossos chineses, para entender, e aqui deu o sinal, o chinês e tal. Viu o chinês, ninguém nunca perguntou, mas o senhor, quem constitui o senhor advogado? Cara, ninguém sabe disso. Estou revelando uma coisa absolutamente. Está contado em livro depois, ali, tem um livro do Kaique Boticai, que aí eu conto essa história e junto até a carta aqui. Porque depois eu fiz uma carta ao Sobral, pedindo a cópia desse bilhete do meu pai, que eu tenho uma cópia, né? Mas não tinha a cópia do original, assinado e tal, coisa que eu nunca obtive. Depois, quando ele morreu, eu pedi às filhas, mas vocês acham que o Sobral tinha um arquivo, né, de carta, que está desorganizado. Mas enfim, aí o Kaique Boticai escreveu um livro que é de coisas, de lembranças, me lembro como é o nome, mas enfim. Ele pediu a várias pessoas que dessem, aí tem alguns compositores que deram músicas, a letra inédita, que não publicado, ou poetas que deram o poesia que nunca foi lá. É um livro interessante, retratos, enfim. É um livro sobre... Aí ele me pediu, eu conto essa história, junto à carta e tal, coisa que essa história e tal. Bom, aí o Sobral vai lá, tirou os caras, enfim, criou um banzé no DOPS, o carregador do DOPS era um coronel Gustavo Borges, era um coronel fera, que tomava conta, enfim, o governo Lacerda. E aí, viu, os caras, enfim, pararam de me bater, aí foi advogado. E depois o processo foi para a auditoria militar do Exército, tinha outros civis envolvidos, como o médico sanitarista Adão Pereira Nunes, que meu pai defendeu, não é? E que ele estava exilado no consulado do Chile, que ficava ali em Botafogo, uma casa, né? E respeitava a casa, da embaixada de Brasília, a casa só tinha ele exilado, era só pular o muro lá e vai. Respeitaram o asilo político desse médico sanitarista, que era uma figura interessante. E foi processado, o papai defendeu. Funcionou, defendendo o Chile, depois prosperou, normalizaram, o processo seguiu, foi subido para a auditoria do Exército, e papai funcionou no processo, assistiu, funcionou, não só defendendo os chineses, como defendendo outro, Adão Pereira Nunes e outros, que eram réus no mesmo processo. Por quê? Porque meu pai tinha estado na China e esses chineses que estavam fazendo a exposição comercial, né, para criar, hoje é o maior parceiro do Brasil, ironia, né? Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E eles estavam querendo estabelecer relações comerciais. Iam fazer a exposição no São Cristóvão, não é? No pavilhão de São Cristóvão. E o Lacerda proibiu isso. Não, aqui na Guanabara não tem chinês aqui, esses comunistas, proibiu. Aí o Badigé Silveira, que era governador do antigo estado do Rio, tinha fusão ainda, disse, não, faz aqui em Niterói, no ginásio, lá no Caio Martins, enfim, ofereceu um lugar lá.
E eles então, iam fazer a exposição lá e procuravam muito. Iam na minha casa para conversar com meu pai sobre os caminhos que eles estavam querendo. Para eles era muito importante, mas não era para espiões, não era todo jeito de ficar louco mesmo. E papai aconselhava e tal. Então, era uma referência que os chineses tinham, né? Aqui, uma pessoa de confiança, advogado, então, que tinha estado na China, esse convite da Sociedade de Amigos Sino Brasileira, tinha uma sociedade de amigos da China e tal. E aí, foi uma delegação, foi o Aparício Torelli, Barão Tararé. Barão de Tararé, estava nessa delegação, foi junto com meu pai nessa viagem à China. Tem um livro sobre o Barão, tem até a foto de meu pai com o Barão na arquibancada, vendo um desfile lá de meio de maio, não sei o que, foi um desfile desse, enfim. Então, tinha essa circunstância que Sobral teve esse papel fundamental, né, de defesa desses... Enfim, Vocês conversaram sobre esses inúmeros processos? Tinha momentos de conversa ou era na coisa mais concreta? Não. O Sobral, por exemplo, eu, no tempo de estudante, em 64, né, que fecharam o diretório acadêmico em todas as faculdades, da filosofia, da direito e tal, havia uma perseguição brutal, uma perseguição aos estudantes, e com inquéritos administrativos, proibição de frequentar a faculdade, de fazer prova, de entrar, etc. Eu era o articulador disso, e eu Sobral, para ele fazer mandado de segurança. Ele sentava, eu levava a legislação universitária, dizia o que era, ele escreveu o mandado de segurança. E aí eu mandava bater a máquina e tal, ele assinava, né, ele dava um prestígio danado, né, Sobral, e aí ia dos outros advogados, assim, de nomeado, então o mandado de segurança era assinado por. E nós ganhamos as liminares, né? Tanto os estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia, que eram também muito perseguidos, como na Faculdade de Filosofia, em 64 tinha um diretor, que chamava-se Eremildo Viana, que expulsou, antes de 64, 60 e poucos, expulsou vários alunos, expulsou da faculdade. Ele era extremamente reacionário. Em 64, ele tomou a Rádio Ministério da Educação de metralhadora, botou para correr o e assumiu a direção da Rádio Ministério da Educação, que era colada à Faculdade de Direito, na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro. E perseguiu vários estudantes. Um deles é o escritor, jornalista, que tem um personagem, Eremildo, o idiota. É o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, isso tem 70 anos, porque eles foram expulsos nos anos 60. Né? 60. Tem quantos anos? 70 anos quase, né? Quase 70, mais de 60. E o Hélio, até hoje, tem um personagem. Eremildo, o idiota. Ninguém sabe que história é. É o Eremildo Viana Filho, que o expulsou da faculdade. E esse personagem, você pode ler o artigo de hoje dele, tem lá, Eremildo Idiota. Toda coluna, Eremildo Idiota. Ele não perdoa. Há 70 anos ele volta. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando tem português. Acham que aquele personagem. Não, o personagem existe. O cara que expulsou ele gasta da filosofia. E nós, eu era um articulador de fazer esse mandado de segurança. Então. Havia um juiz novinho, substituto, começando a ver, chamava-se um juiz que foi depois presidente do tribunal, que era juiz de vara de fazenda pública, como as faculdades são federais, não tinha justiça federal. Tinha vara de fazenda pública, estadual e federal. Então, as ações contra o interesse da União eram nessa vara estadual, que chamava vara de fazenda pública, para os casos de competência federal. Enfim, e aí nós fazíamos mandado de segurança lá. E o juiz dava a liminar para a gente entrar, fazer prova, que era proibido fazer prova, e entrar na faculdade. E com os mandados de segurança,
articular, que eu ajudava a articular, então, e ela no Escola Sobral, para ele lá sentar e ele começou a escrever. É uma figura. Eu tinha conseguido a legislação universitária, o regimento do Conselho Universitário, então tem um secretário lá que dizia, só 2 pessoas no Brasil têm o regimento interno do Conselho Universitário da Universidade Federal da época, Universidade do Brasil, né? Hoje Federal do Rio de Janeiro. Eu disse, quem é? É você e o Pedro Calvão, que era o reitor eterno. Ninguém sabia, só ele sabia. Eu tinha conseguido, sei lá como. Eu tinha aquela... Ele, que foi reitor um século, tinha manobrava. Ele foi um bom reitor, ele era amigo dos estudantes. Ele foi um bom reitor, enfim, convivi na luta universitária, ir reclamar as coisas com ele, ele foi corretíssimo. Ele tem pessoas reclamam dele e tal, mas eu testemunho que ele é um cara legal. E aí, depois ganhávamos agora no Conselho Universitário, enfim, nós usávamos o direito, né? É o lawfare, hoje é o lawfare, o uso do direito para prender, condenar, a gente usava o direito para a liberdade. A gente usava, era o lawfare ao contrário, era o fair law. Mas, Técio, a razão de ser dessa nossa entrevista, que eu acho que eu gostei muito, porque você dá uma visão macro disso tudo, no qual está inserido os mais diversos advogados. O nosso intuito é o quê? No momento que a gente tem o acervo da nossa... Só para fazer justiça, o juiz, que naqueles tempos, 64, dava uma das segurança, chama-se Felipe Augusto de Miranda Rosa. É um cara que depois era professor universitário, um desembargador, nota 1000, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que não se intimidava, ele era novinho, todo mundo tinha medo. Num dos processos do Pasquim, eu fui despachar com o juiz e disse, o senhor não vai receber essa denúncia? O quê? Eu vou receber e vou condenar. Então, olha aqui, eu não quero perder meu emprego. Era esse o clima. Pois o Miranda Rosa, um juiz novinho, né? Um cara com a formação, era professor universitário, dava liminar contra a ditadura, para o estudante fazer prova. E deu todas as liminares de todos os guardas de segurança que nós requerimos na vara de fazer a boa. Depois ele saiu de lá e fez cair. Eu acho que já morreu, mas ele foi um desembargador excelente. Então, eu ia fazer justiça. Porque nós usávamos a justiça, o direito, em defesa, né? Para defender os perseguidos. É o lance meio da arte marcial. Pegava a força para dar o... Pois é, um pouco o que hoje se faz ao contrário, né? Usa o direito. Viu, Romulo? Pega aquele... Quando eu entro, aí você corta para... Aí eu começo depois desse detalhe, eu faço novamente a pergunta. Veja só, esse nosso intuito aqui, no momento que ele está lançando os diários de Messi, a gente está com material, Técio, e o nosso intuito é pegar o acervo de Messi, né, transformar num memorial nordestino, né, trazer as pessoas que de alguma maneira tiveram esse contato com ela, né, e com isso a gente também fazer um levantamento da questão dos advogados. Para não ser muito ousado, eu vou ficar no meu serrotinho nordestino. Mas eu acho que o nosso companheiro Perli Cipriano, desde a época do segundo governo Lula, ele já trabalhava com o pessoal da OAB essa questão dos advogados. Então a gente vai facilitar um pouco essa história para não perder o rumo. A gente continua nessa questão nordestina, mas esse teu depoimento é muito legal, porque dá essa dimensão maior, né, esse espectro macro, né? Então, para concluir, né, e saber que a gente vai, aqui nós vamos gravar daqui a pouco com a companheira Ana Miller, né, gravamos com você, em breve, dia 8, 9, nós estamos lá em São Paulo, nós vamos gravar com algumas pessoas que você cita, né? Com o Samuel McDowell, com o Luiz Eduardo Greenhalgh, com o José Carlos Dias, e isso a gente vai colocar no meio desse memorial online,
Só para um dado que é importante para você lembrar do Zé Carlos, eu vi que tem um teatro, Teatro Leni Guariba. Que vai ser o lançamento do livro. Pois o Zé Carlos veio de São Paulo, ela era filha de um general, de um coronel, ela era filha de um militar. E ela estava desaparecida e morta, está desaparecida até hoje. E o Zé Carlos era advogado, disse, mataram Eleni, me ajuda aqui. E nós fomos, ela foi defendida, foi pedida a absolvição dela, a gente sabendo que ela estava morta. Eleni Guariba. O Edival também não esquecer, né? Como trazer Edival para... Pois é, não, Mas você vem estar falando de duas pessoas que tem a ver com o direito e tem a ver com o teatro. E nós lançamos um livro da companheira Messi agora, teatro aqui no Rio de Janeiro, de nome Poeira. É interessante essa junção da questão do direito, da democracia, né? Mas o Zé Carlos foi muito atuante, teve uma importância muito grande. E eu acompanhava os processos dele, dos clientes dele, acompanhava aquilo, o andamento e tal. Como São Paulo é pertinho, ele vinha, não raro ele vinha ao Rio para fazer a sustentação, para funcionar, porque, enfim, era ao contrário do que ao passado de Natal, de Recife para o Rio. São Paulo era mais simples. Ele vinha com mais frequência. Mas mesmo assim, eu acompanhava, ficava acompanhando aqui. Aqui tempo tinha internet, não tinha nada, tinha que ser acompanhamento do balcão, a gente tinha que fazer carta do balcão para ir lá perguntar se vai saber do andamento. E eu fazia para Zé Carlos, me lembro muito quando eu vi o teatro, me lembrei, eu andando com o Zé Carlos, né, e ele desesperado, porque tinha sido constituído pela família, e sabíamos nós que a Eleni tinha morrido, né? Estava morta. Você chegou a conhecer a Eleni? Não, ela estava quando eu tomei a posição dela, ela estava desaparecida, e quiçá morta. E não sei se acharam o corpo, porque naquela ocasião ela foi julgada desaparecida, como se fosse réu revel, e ela estava presa e morta. E da onda lá? Chegou a ter? Muito contato, muito. Agradabilíssimo. Mais alguém de São Paulo que a gente deixou de falar? Carlos. Algum outro advogado que a gente deixa... O irmão dele, o Samuel Macdovo. Meu amigo, que disse a vida inteira. Samuel trabalhou no Casesol, que ficou bem emblemático, né? Foi. O Samuel, enfim, convivi muito com ele. Fala um pouco dele. Vida toda. O Dulcício hoje é um empresário musical, né? Tem um teatro na Ilha Grande. Está falando muito de teatro hoje aqui, né? Vamos acabar no palco. Uhum. Mais alguém que a gente esqueceu de colocar? Então, para concluir, vamos falar um pouco de Mércia, a figura humana. Eu acho que a gente coloca Mércia nesse aspecto mais amplo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o ser humano, a mulher Mércia Albuquerque. Eu acho que o melhor depoimento sobre a Mércia é a peça. A peça da Lei de Tempestade, Gostou? Com Andréa Beltrão, que é um espetáculo. Né? É um espetáculo. E é um depoimento extraordinário sobre essa mulher guerreira, essa mulher única, né? Rara, que prestou um serviço à democracia inestimável. Né? Pagou com a própria carne, porque foi presa não sei quantas vezes e tal. E ela era uma referência para as pessoas, para as famílias, para as mães, né? Que tinham seus filhos presos, torturados ou desaparecidos. Então, ela é uma figura que eu lamento não ter convivido, porque a distância não permitia um convívio, mas convivia, tinha uma convivência epistolar, porque trocava os carros e, às vezes, telefonema para atender, né, o acompanhamento dos processos de interesse dela que corriam aqui, julgavam no Tribunal Militar, que é um lugar onde eu frequentei muito, quando foi no Rio, depois de Brasília, até 73, né, quando era 73, era o governo que Geisel, né? Médici, não era Médici, 73, era ditadura, o pau comia, tortura imperava. 73 Médici. Médici, 73. E o
O presidente do tribunal era um almirante de esquadra, o almirante Valdemar de Figueiredo Costa, nome que eu faço questão de registrar. Ele me convidou para ser o primeiro orador na sessão de abertura, de inauguração do tribunal em Brasília. Estavam presentes todo o alto comando militar da ditadura mais violenta, que foi do governo Médici, presente. E me deu a palavra, e eu fui para a tribuna. E pedi a volta do habeas corpus. Fazendo, claro que com toda a delicadeza, fazendo a intriga do bem, dizendo que não tinha sentido suspender o habeas corpus, porque quem julgava o habeas corpus era o tribunal militar, o tribunal que está capacitado para julgar qualquer coisa, então, fazendo a intriga do bem. Né? Ali com aquele. Esse menino ficou dentro do cancelo, né? Naquele espaço entre o cancelo, entre a tribuna e o tribunal. Junto às cadeiras ficou ali. Virava assim. Recebi cada encarada. O governo Médici, rapaz, o governo mais miserável. Tá? E o presidente sabia exatamente o que eu representava. Ele tinha essa compostura, né, de fazer do tribunal um tribunal, né, e não um tribunal de exceção. Né? Então, foi interessante, né, essa experiência na justiça militar, e que a Mercer foi fundamental, né, não só lá na auditoria local, como de resto encaminhando, né, apelações e tal. E o grande trabalho dela foi lá, no local, né, atendendo 700 pessoas. Atendendo os presos e torturados. Né? O que vinha para cá já era apelação, já era depois do passado, o pior momento, né, das prisões. Né? Mas eu lamento não ter convivido, mas a convivência era da confraria, né? Ela mandava os ordens, fazia e tal, e era solidariedade absoluta, não tinha. Manda que eu. Era toda coração, né? Mas, Técio, para concluir, a gente está fazendo uma série dessas entrevistas. Né? Eu gostaria que você dissesse uma palavra final sobre tudo isso, até para ampliar. A Mércia é o símbolo, né, disso tudo. A gente está falando de uma nordestina, mulher, mas é parte desse todo que você lá coloca. Tinha um advogado que foi muito atuante, que era Boris Trindade, em Recife. Boris era um advogado espetacular, que atuava muito nas auditorias, que trabalhou com o preço político, era uma figura bem interessante. E que em determinado momento fez teatro também, como Edgar. Uma vez eu cheguei em Recife, tinha a fotografia dele, assim, num outdoor e tal, anunciando uma peça que ele fazia um papel assim, do sofá. Era Boris, que tinha 15 filhos, era uma figura interessantíssima também. É um cara que vocês tiveram, não morreu, Boris, meu Deus, tem um filho dele, meu Deus, claro. O problema é que eu estava vendo essas referências, são quase todos mortos. Né? São quase todos mortos. Uma vez os advogados aqui do Rio, puxa, são pouquíssimos, são raros, né? Raros os que. Eu sou um dos raros sobreviventes, mas a grande maioria esmagadora já morreu. Os advogados que militavam aqui estão todos mortos. Mas, muito obrigado pela entrevista, né? Eu Dá agradeço. um abraço. Eu agradeço.